Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom dia pra vocês aí do Instagram, do YouTube e aqui do pessoal do Meeting. Hoje a gente vai fazer o devocional do capítulo 11 de Hebreus. Um capítulo muito bom. E a gente já tá quase finalizando já o livro de Hebreus. Hoje vai ser o 11, amanhã o 12, segunda-feira a gente finaliza, porque são 13 capítulos. E assim, é um livro... Nossa, tão intenso, tão cheio de tesouros, assim, escondidos mesmo. E cada revelação que a gente teve nesses dias, nessas lives, né? E é um livro, assim, tão importante, porque ele trata a questão do mundo espiritual, ele trata a questão da fé, ele trata a questão também que Deus é um Deus que, como pai, ele disciplina os filhos. Então, nossa, ele é completíssimo. A parte do tabernáculo, né, que o tabernáculo que Moisés fez é a cópia do que tem no céu. Então, aquele que ele fez aqui na terra foi só um molde, foi só um modelo do original que tá lá no céu. E isso eu ainda não tinha me atentado, não tinha tido essa revelação. E pra mim foi assim, surreal. Então vamos começar, porque o 11 ele é bem grandinho. Antes de começar, eu gosto sempre de fazer uma oração, então vamos lá para nossa oração. Senhor, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom, Você sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor. Obrigada, Pai, porque nessa manhã a gente está aqui para aprender mais dessa palavra, para meditar nela. E que o Senhor possa nos trazer revelações novas hoje aos nossos corações. E que a gente entenda coisas novas, coisas que a gente não entendia há poucos minutos atrás, Pai. Que o Senhor traga essa revelação a cada um dos corações das pessoas que estão aqui assistindo e que as pessoas que ainda vão assistir. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Capítulo 11 tá assim, exemplos de fé. Essa parte é muito interessante. Porque ele vai desde lá do comecinho mostrando os exemplos de fé. Pra você ver que não tem esse negócio de dividir, de estar separado o Antigo Testamento do Novo. Ele pega coisas lá do Antigo Testamento e traz e usa aqui no Novo Testamento. Então, para você ver a importância disso. Aí o 11 começa assim. Ora, a fé é a certeza naquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nossa, aqui esse já começa com esse versículo. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, e de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, aquilo que se vê, isso que a gente vê hoje, o mundo, ele não foi feito do que é visível, do que a gente vê. Mas ele foi feito do quê? Então, do invisível, né? Pelo Senhor, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus provou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Nossa, essa parte aqui eu achei muito interessante, porque o irmão dele, Caim, matou Abel, né? E aqui fala, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Lembra que depois de morto, depois que ele foi morto, Deus falava para Caim, o sangue do seu irmão Abel clama por justiça. Então, olha a profundidade, né? E isso entra dentro do derramamento de sangue de inocente, que a gente já conversou aqui em outras lives. Mas para você ver que o sangue de Abel clamava por justiça. Aí imagina o derramamento de sangue que antepassados fizeram de pessoas inocentes. Esse sangue ainda clama por justiça. Não é à toa que tem uma carga espiritual. Não é à toa que existe, sim, as maldições hereditárias. E se você acha que esse tema é um tema
Não sei, o que você acha? Só sei que é bíblico. E quando você se atenta a isso, você vai buscar estudar mais, você entende que realmente faz total sentido. Mas enfim, não vamos entrar nisso não. Aí depois o 5 tá assim. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Isso está escrito no versículo, hein? Na Bíblia. E já não foi encontrado porque Deus... Peraí. Porque Deus havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Então, antes dele ser arrebatado, ele já tinha recebido o testemunho que ele tinha agradado a Deus. O que ele fez agradou a Deus. Pela fé sem fé é impossível agradar a Deus. Esse versículo é muito importante, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, olha a importância disso aqui. Deixa eu liberar o pessoal que tá querendo entrar aqui. Ih, peraí que sumiu. Enfim. Mas olha a importância disso aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Ou seja, tem que crer que Deus existe, né? Mesmo não vendo com os olhos. E recompensa aqueles que o buscam. Então Deus recompensa aqueles que o buscam, né? Olha o quão amoroso, zeloso é esse Pai Celestial, né? O 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por quê? Aqui tá falando aqui, ó. Quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Naquele tempo, não sei se vocês sabem, mas ainda não tinha chovido. Aí imagina Noé recebendo de Deus um chamado para construir uma arca, porque tudo ia inundar, sendo que ninguém nem sabia o que era chuva, porque não tinha chovido ainda, e que ia inundar tudo. Imagina o quão ele não foi questionado, como ele não foi zombado. E detalhe, foi 100 anos, né? Se não me engano foi 100 ou 100, mais que 100. Mas foi tipo assim, coisa de 100 anos. Não foi 100 dias, não foi 100 meses, foi 100 anos. Para ele construir tudo de acordo com as medidas certinhas que o Senhor tinha passado para ele. E ele crendo, pela fé. Ele não viu, mas ele creu que aquilo que o Senhor estava falando era verdade. Que aquilo que o Senhor estava colocando ali para ele ia acontecer. Mesmo ele não vendo a chuva. Mesmo ainda não tendo chovido naquele tempo. Então, olha a importância disso, né? Então, esse versículo é muito importante. E aí, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aí depois o 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Lembra que Abraão, na verdade Abrão, né, na época recebeu: saia da tua parentela, vá para um lugar que eu te mostrarei. Ele não sabia qual era o lugar. Ele agiu e saiu e obedeceu pela fé, sem ver as coisas, né? Então olha para você entender quantos exemplos tem, né? Pela fé, peregrinou na terra prometida como se tivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Aí depois, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder de gerar um filho. Isso aqui eu achei interessante, isso aqui saltou no texto. Porque
tanto a Sara quanto a Abraão, eles tiveram que ter fé porque ela era estéril e ambos eram de idade avançada, né? E aqui, ó, recebeu poder para gerar um filho. Então, é um poder gerar um filho. Eu não sei se ficou ambíguo, mas assim, tem um poder muito maior que é dado por quem? Por Deus, de gerar um filho, de ter uma gravidez, entende? E foi pela fé que eles tiveram que agir, né? Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então ele manteve fiel a Deus, né? Assim, aquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Então, tipo, se cumpriu a promessa que o Senhor tinha para eles, né? E o 13. Todos esses vieram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Então, olha que interessante. Eles agiram pela fé e ainda não receberam a promessa, a maioria. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que era estrangeiro e peregrino na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Porque, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Nossa, esse versículo é muito top. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isso é, uma pátria celestial. Então, tipo, eles não estavam esperando um lugar palpável, né? Uma pátria aqui visível, mas sim algo celestial, né? Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhe preparou uma cidade. Que cidade que ele está falando? A Nova Jerusalém. Nossa, isso aqui eu achei fenomenal, fenomenal. E Deus não se envergonhar de ser chamado Deus deles. Porque pela fé eles agradaram a Deus. Nossa, eu achei esse versículo muito top, muito top. Aí depois tá assim, 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido uma promessa estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendente será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Isso daqui eu achei fenomenal. Por quê? Na época de Abraão, não tinha igual na época de Jesus, que já tinha, tipo, tinha ressuscitado Lázaro, tinha a filha de Jairo, não tinha esses casos. Aí, a fé de Abraão era tão grande que não é à toa que ele foi chamado pai da fé. Porque ele entregou o seu único filho, o Isaac, né? E a ponto de sacrificar ele mesmo de verdade. Mas ele cria de todo o coração que Deus podia ressuscitar dos mortos. Se Deus falou que ele teria, se o filho dele tinha promessa relacionada a ele, que ele teria descendências, igual falou aqui antes, numerosos como o grão de areia, o número de estrelas no céu. Só que ao mesmo tempo, Deus colocou ele em prova e falou para ele sacrificar o filho Isaac, né? E aí ele leva. E imagina a dor do coração dele, mas ele, pela fé, obedeceu até o último instante. Tanto que, a hora que ele vai para matar o próprio filho, aparece o anjo, né? E para ele. Mas aqui, ó, a fé dele, ó,
Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Isso aqui eu achei assim, surreal. Figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então assim, olha a fé dele. Não é à toa que ele foi chamado o pai da fé. Enfim, vamos pro 20. Aí o 20 tá assim. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Lembrando que quem desobedecesse o decreto de um rei, o que acontecia? Morria. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Então, olha isso, né? Tudo pela fé, né? Aí depois o 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como se em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Isso aqui eu achei muito interessante. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Isso aqui é muito interessante. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova,
mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Nossa, isso aqui eu achei surreal. Porque eles, pela fé, eles suportaram tudo isso, né? E aí depois fala assim, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. E assim acaba o capítulo 12, né? Então, assim, olha quantos exemplos, né? Da fé, pela fé. Quantas vezes repetiu pela fé? Pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé ele vai de um em um, Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés, pela fé Moisés. Aí depois ele no final ele fala assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque e nem da gente. E a gente? Pela fé a gente fez o quê? Se a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E a gente sabendo que a fé tem esse poder todo. Então, olha quão precioso é isso daqui, né? Enfim, se vocês quiserem comentar. Mayara, quer comentar alguma coisa? Eu vi que você abriu a câmera aí agora que eu vi que você fechou. Meu Deus, gente, esse texto é assim, surreal. Só que assim, ele é bom para jogar um balde de água fria na gente, para mostrar que assim, a vida do cristão de verdade é uma vida pela fé, é uma vida de muita renúncia, e a gente tem que seguir aquilo que fala lá em Lucas 9. Deixa eu ver se é Lucas 9, acho que é Lucas 9. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, assim, é muito forte, porque às vezes a gente acha, né, que a gente vê em muitos lugares a graça, sim, estamos na graça, parece que é tudo lindo, a vida é tudo perfeito e tal. E assim, a verdade é que sim, o Senhor tem muitas bênçãos para nossa vida, só que é uma vida também de muita renúncia. E quando a gente entende isso de viver pela fé, a gente entende que a gente vai renunciar a algumas coisas, a gente vai pagar um preço, porque aqui no final, olha só, ele vai mostrando o preço que foi pago para alguns. Assim, o preço de prisão, zombaria, algemado, apedrejado, cerrados no meio, mortos ao fio da espada e torturados. E eles viveram, assim, pela fé, viveram aquilo que o Senhor colocou no coração, porque eles sabiam que era um legado que estava sendo deixado. E muitos aqui não viveram tudo que tinham para viver, porque aqui fala em alguma parte do texto, só que, assim, gerações viveram frutos do legado que eles fizeram. Então, assim, coisas que o Senhor coloca no nosso coração, que a gente vai fazer agora, a gente vai pagar um preço de jejum, de oração, de renúncia, de ser diferente do mundo. Enquanto todo mundo tá para a esquerda, você vai para a direita. Enquanto todo mundo tá fazendo uma coisa, você não faz outra. Você não se senta na roda dos escarnecedores, dos pecadores, né? Você realmente vai estar sempre vigilante, uma vida diferente. Só que você tá construindo algo que talvez você nem vai viver. O Senhor realmente, a gente, lá em Salmos, fala que aquele que a gente é como uma árvore plantado aos rios, que no seu tempo certo dá o seu fruto. Muitos frutos a gente vai colher agora, mas terão muitos frutos que os nossos filhos, os nossos netos e as próximas gerações vão colher de um preço que foi pago agora. Então, veja, para Paulo, que a gente acredita que ele escreveu a carta de Hebreus, né? A gente não tem a certeza que foi ele, mas pelo contexto do livro, que é bem, né, profundo e fala do mundo espiritual, a gente crê que é ele. O tanto que ele passou, ele foi preso e tantas coisas que ele passou, mas olha o que ele deixou pra gente. Então, assim, só que pra você viver é só pela fé mesmo. E é só você estando cheia do Espírito Santo, tendo muita ousadia, muita coragem. As pessoas vão achar que você é louca, você tá fazendo pra que isso? Mas assim, sim, porque
Às vezes eu vejo que as pessoas não entendem porque não tem a revelação que você teve. Então é uma vida de muita intimidade com Deus. Muita intimidade com Deus e não tem lógica nenhuma, porque o Senhor faz umas coisas que não tem lógica. Não tem lógica. Só que só quando você tem uma vida de muita intimidade e relacionamento, você tem coragem e ousadia de fazer aquilo que não tem lógica e coragem de ser zombado eu vou continuar, ser algemado eu vou continuar, ser preso eu vou continuar. Por quê? O que ele fala? Inclusive Paulo fala, viver é Cristo, morrer é lucro. E aí quando você entende que viver é Cristo e morrer é lucro, e aí quando eu tô até arrepiada aqui, porque isso é muito forte, gente, é muito forte. E é pela fé. E aqui no começo, já logo no começo fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa, que capítulo, meu Deus do céu. Não, é Sem palavras, chocante. E aí, tipo, você vê que, tipo, no caso de Abraão, ele teve que ir sem saber, ele deu o passo sem ter o chão, ele foi pro lugar sem saber onde era, sem saber se tem lugar pra dormir, tipo assim, e não faltou, né? Aí, tipo, o Noé, ele teve que, imagina, não foi 100 dias, não foi 100 meses, foi 100 anos, o povo tá achando ele de louco, porque até então não tinha chuva. E ele tava construindo uma arca porque ele tinha algo dele falando que ele não dá tudo. E, imagina 100 anos falando que ele é louco. Nossa, assim, imagina, tipo, os filhos. Tipo, o pai tá achando de louco e ele de uma família de louco. A mulher, aí você vai imaginando, né? Tipo assim, a vida deles. Não que os animais ainda iam vir. Não, é assim, você pra pensar, você fala, meu Deus. Moisés, no meio do deserto, construiu um tabernáculo. Tipo assim, ó, é desse jeito. Tipo assim, o pano é de tanto por tanto. Tem um desenho de anjo desse jeito. E, tipo assim, tem que fazer. É dessa cor, é escarlate, é azul, é não sei o que. Os negócios é de ouro. Tem que fazer desse jeito. E eles fizeram, tipo, do jeitinho certinho. Não, é assim... E assim, perto desses finais aqui, igual, tipo, apedrejado, esse monte de coisa. O que a gente tá vivendo hoje que chega perto disso? Nada. Nada. Maria do Socorro, quer falar alguma coisa? Quer compartilhar? Que você tá queimando. Aqui, falou. Precisa sair. Não, tudo bem. Não tem problema não, Mayara. Tá tudo certo. Maria do Socorro, quer falar alguma coisa? Pontuar alguma coisa? Deixa eu colocar pra carregar aqui que tá acabando. Camila, Miriam, se vocês quiserem colocar alguma coisa, pessoal do Instagram, do YouTube, ou deixar o comentário, pode deixar aí que eu leio o comentário de vocês. Ai, peraí, foi. Mas é isso, se vocês não quiserem pontuar nada, a gente pode finalizar, mas é um capítulo pra gente ler de novo e refletir e enfim. E amanhã a gente vai falar do capítulo 12, que é um capítulo muito bom também. Quer falar alguma coisa, Maria? Socorro. Sim, quero só deixar um versículo para complementar. Sim. Que fala assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Né? Então é perante a fé, né, que nós vencemos o mundo. Para crermos em Deus, temos também que ter fé, né? Com certeza. A verdadeira fé não é apenas teórica, mas resultado, é uma vida transformada e capaz de vencer o mundo. Amém. Né? Amém. É só esse complemento mesmo que eu quero deixar nessa manhã. Muito bom, muito obrigada. Quer fazer a oração agora pra gente finalizar? Posso fazer. Então tá bom. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado, nós te agradecemos por mais uma manhã de estudo, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada um que está presente nesta manhã, os que não puderam também estar presente. Senhor, que o Senhor venha estar, Pai amado, cada dia mais nos dando entendimento e sabedoria da Tua palavra, e conhecimento. Cada dia mais nós aprendemos, nós conhecemos mais de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós cremos e temos essa fé, que é a fé que vence o mundo, que é a fé que nos liberta, que é a fé que abre os nossos olhos para ter mais e mais entendimento da Tua palavra. Obrigado, Jesus. Amém.
Obrigada, amém. Em nome de Jesus. Muito obrigada, viu, Maria do Socorro? Bom dia, bom sábado pra vocês. E amanhã a gente faz então o capítulo 12. Amém. Amém. Então tá bom. Beijão, viu? Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã pra vocês também aqui do Instagram, do YouTube. E é isso. Amanhã que a gente vem com o capítulo 12, que é um capítulo muito importante, porque fala assim, ó, Deus disciplina os seus filhos. Já começa com esse título, o capítulo 12. Então, assim, tem muita riqueza nesse livro. E é isso. Então, até amanhã. Excelente sábado pra vocês. E a gente se vê amanhã, então.